Olá, aqui o Soberania em Debate, com o programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos e Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos debater mais um tema importante para a soberania e o desenvolvimento do Brasil. E, para esse processo de desenvolvimento, precisamos ter o povo organizado para chegarmos no país que nós queremos. Então, é fundamental sabermos como os movimentos sociais estão se preparando nesse processo de transformação e nesse processo desse ano. O ano de 2022 é um ano fundamental para a história do Brasil, porque teremos eleições e teremos que mudar esse quadro de perversidade em que o Brasil foi lançado nos últimos anos. Beth, por que nós vamos contar hoje para esse debate? Bom, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui já com a nossa convidada no vídeo conosco, Kelly Marfó. Kelly, muito obrigada por você ter atendido ao nosso convite para essa conversa de hoje sobre as propostas do movimento social do MST, do qual você faz parte da coordenação nacional, para as mudanças que o país precisa. Bom, a Kelly é integrante, como eu já falei, da coordenação nacional do MST. Ela é pedagoga, mestre e doutora em Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Júlio de Mesquita, Unesp, do campus de Araraquara, ela mesma uma central da reforma agrária. Então, Kelly, só para você saber, o nosso programa, que desde 2016, ele assume este ano uma nova fase, que é ser um programa propositivo para o Brasil, né? Como o Jorge falou. Nós entramos numa fase em que a gente continua fazendo os diagnósticos para o país, mas começa a fazer um desenho do Brasil possível, o Brasil todos nós queremos. Então, você faz parte aqui desse novo, por isso o convite para que você nos auxilie nesse novo projeto. Então, Kelly, antes da gente entrar no tema de hoje, que são as propostas do MST para o novo país, nós gostaríamos de saber como foi a sua trajetória pessoal e acadêmica. Qual foi o caminho que você percorreu até chegar à coordenação nacional do MST? Então, obrigada pelo convite, um prazer muito grande para mim e também para o Movimento Sem Terra estar aqui nesse diálogo com a nossa audiência do SOS Brasil Soberano, especialmente sob a coordenação da Beth e do Jorge. Então, um grande prazer. A minha trajetória, eu sou nascida em São Paulo, nasci, uma periferia urbana e conheci o Movimento Sem Terra através de um processo de visitas, e também um processo de estudo ligado, a um projeto do ensino médio. Depois me aprofundei isso na graduação e me inseri organicamente no Movimento Sem Terra no ano de 97, quando aconteceu aquela Marcha Nacional por Reforma Agrária, Emprego e Justiça. Havia um ano do massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996, e aquela marcha, que mobilizou uma ação cultural bastante efetiva da gravação do CD Terra pelo Chico Buarque, as fotos do livro do Sebastião Salgado e o prefácio do José Saramago, junto com aquelas 3 colunas de militantes sem terras que saíram dos seus estados rumo a Brasília. Toda aquela ação foi bastante mobilizadora da sociedade e, através daquela ação, eu ingressei organicamente no movimento. E depois constituí família e, enfim, já tem pelo menos 25 anos, e hoje também sou uma agricultura, me dedico à agroecologia, também, pratico tenho uma prática de agrofloresta, que daí é uma relação direta entre produção de alimentos, mas também um manejo florestal. E, além disso, enfim, já me dediquei em várias frentes no Movimento Sem Terra
e hoje tenho essa tarefa de contribuir na coordenação nacional do MST. Do ponto de vista acadêmico, eu, enfim, me formei em pedagogia e já estando no movimento, fiz o meu mestrado, doutorado em ciências sociais e sempre estudando essa temática bastante importante para um projeto de país, que é a questão agrária. Maravilha. Caiu Não, né? Não. Ah, tá. Então, hoje nós estamos com um dia de chuva, infelizmente, mas e a internet, né, esse serviço público que privatizaram, disseram para a gente, olha, vai melhorar quando privatizar. Só pioraram as coisas depois que privatizaram, Kenny. Kenny, olha, vamos retomar essa conversa depois da sua apresentação, da sua trajetória tão importante para nós, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão fundiária do Brasil e a questão agrícola. Porque o Brasil tem um problema secular, né, do latifúndio, né, tem o problema da concentração de terra, que é o país que mais concentra terras no mundo, e estamos aí com a população passando fome, vivendo na insegurança alimentar. Por outro lado, nós vemos aí o agronegócio, né, exportando alimentos, né, e a população nessa situação. Dá para você traçar um pouco da sua experiência, do panorama que vocês do MST têm dessa realidade do latifúndio e a questão da insegurança alimentar e também, né, o papel do agronegócio nessa história? Então, esse é um tema que eu considero bastante relevante, porque apesar da gente ter a maioria da população brasileira vivendo nos centros urbanos, né, 85% da população brasileira está nas cidades, né, e só 15% no campo, a questão, né, agrária e fundiária, ela está no centro da nossa economia e principalmente, né, dentro dessa perspectiva de aprofundar essa dependência presente no Brasil e esta tarefa que é de ser um país produtor e exportador de commodities agrícolas, minerais e ambientais, o que é uma tragédia do ponto de vista de um projeto soberano, né, de um projeto popular para o Brasil e de resolver os problemas estruturais que tanto afetam o povo brasileiro. Então, nós não podemos nos conformar com isso, né? Apesar da gente, enfim, compreender que este não é uma temática somente a que está submetido o Brasil, esta é mais ou menos o cálculo que se faz para os países, né, do sul global, né, aí com grande destaque para a América Latina, para os países também da África, mas é muito importante que a gente compreenda e retome um projeto de país que repense as relações sociais no campo e esta predestinação de ser um país fazendão, produtor de commodities. Do ponto de vista histórico, como você muito bem ressaltou, Jorge, nós temos toda uma questão da nossa história constitutiva a partir do latifúndio. Então, desde, né, das capitanias hereditárias, das sesmarias, nós temos aí uma perpetuação desta característica fundante da concentração de terras, muitas terras em pouquíssimas mãos. E também sempre tivemos um trato muito elitista na questão agrária. Diferente de outros países, né, sob diferentes contextos, nunca nós tivemos por aqui a realização ampla de uma reforma agrária que alterasse essa estrutura fundiária extremamente concentradora, muito pelo contrário. Reformas agrárias do tipo clássica, né, até aquelas que são funcionais ao desenvolvimento do capitalismo, não fez parte da história brasileira, né? Então, a gente tem, até os anos 60, 70, a maior parte da população brasileira vivendo no campo e uma pequena parte na cidade. Um pouco anterior a isso, um processo de uma industrialização bastante precária. E exatamente nos anos da ditadura civil-militar, acontece um processo de uma inversão bastante abrupta da gente ter, né, uma grande migração
do campo para a cidade, e a gente tem a maioria da população nas cidades e com todos os problemas estruturais decorrentes disso, né, de moradia, de acesso a emprego, alimentação, renda, assim por diante. Lá no campo, nos anos da ditadura civil-militar, foi implantado um modelo, né, que é extremamente imperialista, que é este modelo da Revolução Verde, né, chamada Revolução Verde, que na realidade é um grande pacote tecnológico, né, que utiliza de restos da Segunda Guerra Mundial, de modelo basicamente, né, voltado para exportação, pouquíssimas culturas sendo exploradas e também um uso intensivo, né, intensivo dessa mecanização, com uma exploração de trabalho bastante intensa e uma situação terrível, né, do ponto de vista dos sem-terras, né, dos trabalhadores, dos meeiros, dos trabalhadores rurais que foram muito precarizados neste período. Esse processo todo da Revolução Verde, ele se contrapunha na época a Revolução Vermelha, né, então todo aquele contexto das revoluções que estão presentes durante todo o século XX, e de lá para cá, né, enfim, a gente teve depois um aprofundamento disso quando o nosso país, especialmente nos anos 90, começa a se ajustar às medidas neoliberais, que num primeiro momento aqui no Brasil, elas chegam neste polo urbano industrial, mas que no final dos anos 90, né, especialmente, né, ali ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, há uma retomada deste projeto militar da Revolução Verde, e isso tudo se mobiliza através do que a gente chama hoje de agronegócio, que é essa tragédia, né, que é um agronegócio que vai bem e um país que vai mal, além de todos os danos ambientais que causam, né? Então, você tem muita razão, Jorge. Para a gente pensar um projeto de país, é fundamental a gente enfrentar a questão agrária. Ainda que nós tenhamos um contingente populacional mais expressivo em contexto urbano no Brasil, sem resolver o problema agrário, a gente não consegue superar essa dependência e também rumar para um país soberano de fato. É isso aí, Kelly, porque não dá para ter a população passando fome, né? Um país tão rico, é inconcebível isso, quer dizer, ver as pessoas nas ruas brasileiras passando fome, as famílias, na situação que está, a carestia, né? Então isso é sufocante para todos nós, sabe? Não há como se falar em um projeto de nação com o povo pobre, né? É uma visão colonial, como você bem colocou. Beth. Kelly, o MST foi oficialmente criado em janeiro de 1984, né? Que foi fruto da necessidade de se organizar um amplo contingente de brasileiros que, alijados do direito à terra, como você bem contou, da nossa linha do tempo histórica, né, do programa fundiário, e do ponto de vista inicial, né, do lema inicial, lembra que era ocupar, resistir, produzir, o MST percorreu um caminho bastante interessante. Eu acho que muita gente não conhece essa organização e a formulação que o MST tem para a questão não só da produção de alimentos, como da questão da segurança alimentar, né? Então, eu sei que o MST está organizado em 24 estados do país, que organiza 450 mil famílias assentadas, né? Então, a gente queria que você falasse um pouco sobre essa evolução da luta e da organização do MST, desde os primeiros movimentos, como você falou, até esse momento que assim, para o Brasil é fator de orgulho, que o MST hoje é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então, você falar dessa evolução, dessa preparação, do planejamento e da organização do MST no país. O Movimento Sem Terra, né, Beth, como você já destacou, ele surge em 1984
mas na realidade ele é fruto de uma luta maior, né? A luta pela terra, ela está na base das lutas, é a luta mãe, né, de todas as organizações do nosso país, dada a própria resistência indígena, negra, popular. Então, foram muitas os processos também de resistência e luta pela terra, né? Queria destacar aqui as ligas camponesas, que foram reprimidas, né, com o processo depois que se seguiu da ditadura militar, mas as ligas camponesas, elas foram fundamentais para fomentar toda a questão da luta pela terra e pela reforma agrária no nosso país. Inclusive agora, no dia 2 de abril, amanhã, a gente rememora 60 anos do assassinato de João Pedro Teixeira, esse que é uma grande referência para nós em termos de resistência, de luta pela terra, né? A sua companheira, Elizabeth Teixeira, permanece viva, memória viva, né? Que muito nos orgulha de toda essa luta, de toda essa construção. Então, o Movimento Sem Terra, ele é resultante de toda esta luta histórica de resistência do nosso povo, que nós temos que nos orgulhar muitíssimo. Mas, quando o Movimento Sem Terra surge, né, enquanto organização, em 1984, é justamente aquele período, né, de luta por abertura política, reascenso da luta de massa no nosso país, né, e que, inclusive, culminou com a formação, né, de partidos de esquerda, de central de trabalhadores, né, então toda essa efervescência no nosso país de trabalho de base, formação política, ela nos encheu de esperança do ponto de vista de pensar uma perspectiva de país, de fato, soberano, né? E de lá para cá, o Movimento Sem Terra, né, como você também apresentou os números, foi conquistando esses latifúndios, foi criando comunidades, que são nossos acampamentos, os assentamentos, e queria destacar isso, né? A luta pela terra, ela não para quando a gente conquista a terra, porque se forma ali uma comunidade é para sempre. Então, não é a conquista só de um direito, que é a terra, mas, na realidade, de um direito social mais amplo. É por isso que a gente também atua em várias áreas, né, como a da produção dos alimentos saudáveis, a questão da educação, da saúde, da cultura, e nos orgulhamos, né, por exemplo, de ter conquistado ao longo da nossa trajetória o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que tem sido bastante sucateado no atual governo, mas que em 20 anos foi responsável pela escolarização de 200 mil trabalhadores, trabalhadoras sem terra em todo o país. São muitos os cursos e parcerias com universidades para formação em nível de ensino médio, graduação, pós-graduação, em várias áreas do conhecimento. Tivemos agora, recentemente, mais uma formatura junto com a Universidade Federal do Goiás, de trabalhadores sem terra, né, os nossos advogados e advogadas da reforma agrária, né, e outras áreas, né, de atuação do conhecimento. Além disso, a gente tem uma característica muito forte, que é a da cooperação. Então, a cooperação, ela permite a construção de uma economia que não está fora da sociedade capitalista, mas é uma economia baseada justamente num processo de articulação entre os trabalhadores e trabalhadoras, pensando tanto a questão do uso, né, e ocupação dessas terras conquistadas, o controle político sobre os assentamentos, a relação com o Estado, todo o processo, né, da produção, da agroindústria e também do comércio. É por isso que o Movimento Sem Terra disputa todas as áreas, inclusive o próprio mercado financeiro, como agora, recentemente, a gente também está nessa construção do Finapop, que é um financiamento popular, pensando na questão da reforma agrária, da agricultura familiar, e pensando que aqueles trabalhadores, né, de rendimentos médios que querem investir na bolsa, que eles saibam no que eles estão colocando o seu dinheiro, no que eles estão investindo, né? Eles não favoreçam projetos do agronegócio que são tão destruidores, né, da nossa biodiversidade, mas que eles, de fato, elas consigam investir na reforma agrária para que a gente possa ter um elo maior, né? E, além disso, a gente, mais recentemente, né, tem toda uma atuação aí
nas feiras da Reforma Agrária, que acontece em vários estados, tem a nossa Feira Nacional da Reforma Agrária, que acontece em São Paulo, com um público, né, bastante grande, né, de cerca de 150 mil pessoas, e também a nossa rede dos armazéns do campo, na qual a gente consegue dar visibilidade não só à produção dos assentamentos, mas também a toda, enfim, a produção da agricultura familiar, que é, enfim, responsável pela produção de 70% de tudo que se come no Brasil, mas, infelizmente, é a que menos tem terras e a que menos tem recursos. O Plano Safra sempre apoia o agronegócio, né, num grande contingente de recursos, e a agricultura familiar, ela sofre muitíssimo pela falta de políticas públicas que possam fortalecer aqueles e aquelas que, enfim, produzem comida, né, e a gente está precisando disso, nosso país, principalmente nesse cenário de fome que o Jorge apontou. Houve um desinvestimento, inclusive, na produção dos alimentos básicos que são consumidos pelo brasileiro, não? Sem dúvida, porque não tem como o agronegócio crescer e se expandir sem pressionar a produção de alimentos. Inclusive, essa é uma das propostas que a gente tem para os governos dos estados, mas também para o governo federal, porque é preciso assegurar a produção de comida no nosso país. Porque, vejam, o agronegócio, ele não produz comida, ele produz commodities, 4, 5 produtos voltados para exportação. Só que o agronegócio, ele controla a indústria de alimentos. Então, eles especulam com um alimento que eles não produzem, por exemplo, arroz, né? O agronegócio não produz arroz, não tem grandes plantações de arroz. Quem produz arroz é a agricultura familiar. A indústria de alimentos compra essa produção de arroz dos pequenos, isso passa pela indústria, e em situações como essa agora no nosso país, de desvalorização cambial, que o dólar está nas alturas, essa indústria de alimentos prefere pegar esse arroz, colocar para exportação, receber em dólar e deixar uma alta da inflação dos alimentos. Então, é muito importante a gente perceber que o agronegócio, né, e enfim, o capital, essas empresas transacionais, eles estão especulando em cima de algo que é vital, que são os alimentos, né? Isso sem falar em toda a questão, né, do avanço dessa fronteira agrícola e mineral sobre áreas muito sensíveis, né? Vamos destacar aqui, por exemplo, o Mato Piba, essa região toda do nosso país de expansão da fronteira agrícola, né? Que daí é a sigla, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Aquilo ali virou um mundo de soja, só que isso tudo avança sobre o bioma do cerrado. Então, vamos imaginar que a vegetação do cerrado, né, é uma floresta, né, em cima, mas é principalmente uma floresta para debaixo da terra, que a gente não enxerga. Só que o cerrado e a sua vegetação, eles são extremamente importantes para poder reabastecer, né, todos os corpos d'água e abastecer bacias fundamentais, como, por exemplo, a do Paraná, no qual a região sul e sudeste é extremamente dependente. Então, quando a gente vê a crise hídrica, por exemplo, no sul e sudeste, a gente tem que olhar para o cerrado e tem que entender que quando destrói, né, o cerrado, o bioma do cerrado, e vem a soja, que é uma raiz muito pequena, que não consegue fazer o mesmo serviço ambiental que o cerrado consegue, a gente vai ter muito problema de escassez de água, mas não é porque está faltando chuva, né, somente, é porque a gente tem um avanço do agronegócio sobre áreas sensíveis, né, isso sem falar na Amazônia, assim por diante. Pantanal, né? Então, esses biomas todos, né, sendo atacados por essa expansão do agronegócio, isso culmina em muitos problemas, né? Então, cada vez mais essa questão agrária, fundiária, ela tem que ser debatida por quem vive na cidade, porque nós vamos em todo lugar, em toda parte, viver as consequências deste fazendão que querem tornar cada vez mais o Brasil. Legal, Kelly. Olha, eu vou te dizer o seguinte, você está dando explicações aí muito úteis para todos que estão nos assistindo, porque as pessoas não compreendem
né? Não compreendem. Elas sentem a necessidade, os trabalhadores, né? As pessoas pobres, a necessidade do alimento, né? Mas não compreendem esse processo, né? Que escondem deles, né? Dos trabalhadores, a possibilidade de ter acesso a uma vida digna. Infelizmente. Kelly, agora durante a pandemia, nós estamos vendo aí exatamente isso que eu vou colocar para você, o papel do MST nesse período da pandemia, em que o governo federal, esse atual governo federal que está aí, que destrói tudo, maltratou demais a nossa população. A população foi maltratada, né? Não queriam dar o auxílio emergencial. Quem conseguiu o auxílio emergencial foram os partidos de esquerda que apresentaram, não foi o Bolsonaro, o seu governo. Bolsonaro, pelo contrário, ele queria que as pessoas estivessem trabalhando e se contaminando. Por isso o Brasil é um dos países que mais teve mortes durante o período da pandemia. Mas, por outro lado, aí vem a questão, né, da luta dos movimentos sociais, em particular de vocês do MST. Porque durante a pandemia, né, vocês atuaram alimentando a população, levando alimento para as pessoas que estavam sem trabalho e sem renda, nesse momento tão difícil. E conseguiram também, até a Beth que me trouxe essa decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão importantíssima para evitar as desocupações, não só no período urbano, nas grandes cidades, mas também no campo, evitando despejos, evitando reintegração de posse. Então, quer dizer, essa é a demonstração para a sociedade que quando você tem um movimento social atuante, organizado, ele leva para a população, né, uma esperança e um processo de transformação, como você falou, né, na educação que vocês têm desenvolvido, né, na formação das pessoas, e agora que todos nós podemos tomar conhecimento, isso tem que ser levado adiante, falado o tempo inteiro, vocês alimentaram o povo pobre do Brasil durante a pandemia. Querem falar um pouquinho para a gente sobre isso aí? Como que se deu essa organização? Como que surgiu a preocupação de vocês? Qual é a estrutura que vocês têm para fazer isso, que o governo não fez, mas vocês fizeram? Exatamente, Jorge. E como nós fizemos, está provado que o Estado pode fazer também, que o Estado é omisso, né, e não quer socorrer as pessoas nessa necessidade humana básica, que é o direito ao alimento, à comida. Isso é bastante grave, né, porque a gente começa a confirmar, infelizmente, a tese de que uma parte de nós pode morrer de vírus, de fome ou assassinado, principalmente se a sua pele for de cor preta. Então, isso é bastante triste e revoltante, né? Porque a gente só faz uma revolução no nosso país e constrói um projeto soberano se a gente ama o nosso povo. Então, é muito triste a gente pensar em todas as perdas que nós tivemos nas nossas famílias, que foram vítimas de um genocídio que nunca pode ser normalizado. Mas também, além da pandemia do vírus, nós temos uma pandemia da fome, como você muito bem ressaltou. E nós temos que nos mover cotidianamente em relação a isso. O Movimento Sem Terra é muito prático na questão de socorrer a partir de uma necessidade imediata, porque nós sabemos que não tem quanto pior, melhor, né? É quanto pior, pior mesmo, né? Quanto mais degradante tiver as condições de vida do povo brasileiro, mais nós vamos ter o avanço de um pensamento ideológico reacionário, uma violência descontrolada, e não é isso que a gente quer. Então, é muito importante que a gente socorra os nossos irmãos e irmãs que estão passando necessidade, mas também que, ao mesmo tempo, a gente converta isso em luta política. Existe um programa que foi instituído na época do governo Lula, né, e depois dado prosseguimento com os governos da presidenta Dilma, que é extremamente eficiente para fazer isso que o Movimento Sem Terra fez agora na questão da solidariedade, que é o PAA, é o Programa de Aquisição de Alimentos. O que é o PAA? Você tem um recurso do governo federal que compra a alimentação dos agricultores e agricultoras a preço justo.
essa alimentação, através de redes de cooperativas, ela chega nas cidades, em bancos de alimentos, em entidades assistenciais, ela vai diretamente para quem precisa. O programa de aquisição de alimentos, se tivesse tido um investimento dele agora na pandemia, ele poderia ser um instrumento de Estado para socorrer as pessoas em situação de vulnerabilidade. O que o governo federal fez? Acabou com o PA. Então, uma das nossas propostas para o futuro governo, inclusive, é essa: a retomada do PAA com recursos, né, volumosos, para que a gente possa ter direito à alimentação. Porque se lá em 2014, né, a gente conseguiu se orgulhar de tirar finalmente, né, o Brasil do mapa da fome, através de uma política de pelo menos 10 anos sistemática, né, que teve no Bolsa Família uma grande, enfim, forma, né, de fazer isso, mas além de toda a política de criação de empregos no nosso país, hoje a situação está mais agravada. Além de uma política para socorrer, né, nas necessidades imediatas, a gente e da política de emprego, a gente precisa enfrentar o problema da produção de alimentos. Então, tem que enfrentar o problema agrário. Em outras palavras, quando o Movimento Sem Terra faz toda essa ação de solidariedade, a gente está querendo dizer, para enfrentar a fome no nosso país, tem que fazer reforma agrária, tem que proteger o agricultor familiar. Sem enfrentar este problema, a gente não consegue superar esses índices. Porque a gente tem 20 milhões de pessoas passando fome, mas a gente tem mais da metade da população brasileira em insegurança alimentar, que significa escolher produtos que vão, né, no carrinho. A gente também, cada vez mais, ter um prato pouco diverso, né? Então, aumentou o consumo de ultraprocessados, que é uma comida que, ao invés de nos fortalecer, ela pode nos adoecer. Então, esse prato, que é o prato da crise, ele cada vez mais tem muitos agrotóxicos, tem muitos produtos de origem transgênica e muitos produtos ultraprocessados, que é uma comida que é um não alimento, não é uma comida de verdade. Por isso que o Movimento Sem Terra tem todo um debate também, que é do direito à comida, em primeiro lugar, mas que seja uma comida de verdade, porque, infelizmente, essa comida, né, cada vez mais cheia de sódio, de açúcar, os embutidos, né, é uma comida que nos adoece, é uma comida que não fortalece a nossa imunidade. E nós não podemos achar que essa comida de verdade, essa comida agroecológica, orgânica, ela tem que ser só para aqueles que podem pagar, né? Só para trabalhadores com rendimentos médios. Então, o sonho do Movimento Sem Terra é a gente ter uma política de Estado que faça com que todo povo tenha acesso a uma comida de verdade, uma comida agroecológica. E, por fim, sobre a questão dos despejos, né? Mais rapidamente. Então, a gente tem uma situação no país que é de muitas ocupações urbanas e rurais. Por que tem ocupação? Porque morar é um privilégio, né? Então, enquanto morar for um privilégio, comer for um privilégio, as ocupações de terra, elas são muito legítimas, sejam urbanas ou rurais. Então, no caso nosso da reforma agrária, 90% dos assentamentos existentes são resultado de ocupação de terra. Isso mostra que pode ser o governo que for, se não for o povo organizado, lutando pelo seu direito, dificilmente sai alguma coisa. Então, é muito importante a gente legitimar o direito às ocupações, como forma de obter moradia, trabalho, renda, né, e assim por diante. E acontece que agora, em plena pandemia, que não acabou ainda, o governo queria despejar, né, essas famílias. E aí nós batemos em várias portas, né, no Congresso, e aí no Congresso a gente teve a obtenção de uma lei do despejo zero, a duras custas, só que ali na Câmara, né, foi aprovada essa lei, depois ela foi para o Senado, a Frente Parlamentar da Agricultura se articulou, retirou a população rural do direito do despejo zero e aprovou só com a população urbana. Mas essa lei venceu no dia 31 de dezembro do ano passado. Outra porta que a gente bateu foi o Supremo Tribunal Federal. E ali, então, nós obtivemos a DPF 828, que no início foi proposta pelo PSOL, junto com várias entidades que entraram como a Mitscuri, junto com a campanha Despejo Zero.
E ali, então, foi em junho do ano passado, nós obtivemos a suspensão dos despejos na pandemia até dezembro do ano passado, fizemos uma mobilização, audiência com o ministro relator, o Barroso, conseguimos uma prorrogação que venceu ontem, 31 de março. Fizemos outra mobilização e, de novo, como a pandemia não acabou, o ministro foi sensível e prorrogou essa suspensão dos despejos até junho, mas junho está logo ali, né? Então, nós também estamos pressionando o Congresso, e aí nós tivemos uma mobilização em Brasília, em todo o país, né? E também protocolamos um pedido de audiência da campanha do Despejo Zero, do Movimento Sem Terra, desses movimentos de luta pela moradia, né? E também de reforma agrária. A gente quer se reunir com o Arthur Lira e quer colocar. A gente sabe a posição política dele, mas ele tem que se responsabilizar porque ele é presidente de uma casa que deve atender o seu povo. Então, é preciso que a gente provoque o Congresso, tanto a Câmara como o Senado, para que eles se responsabilizem, para que essa população não vá para o olho da rua em pleno ano eleitoral, em plena pandemia do vírus e da fome. Perfeito. Beth. Perfeito, Kelly. Não, assim, é muito gratificante nós estarmos aqui ouvindo você, Kelly, e mostrando, né, como um movimento social organizado com uma concepção clara de país a ser construído pode conseguir, né? Então, você já começou a falar, e nós vamos entrar nesse tema que é a questão do futuro, né? Esse futuro possível, você já adiantou algumas das propostas que o MST tem na sua concepção, na sua meta, e assim, nós sabemos que o MST faz parte de um grupo que trabalha há muito tempo para montar, né, compor uma proposta para mudanças não só no período eleitoral, mas é uma proposta que vai muito além das eleições, né? Uma proposta de reestruturação do Estado, como você já falou, e na possibilidade de nós retomarmos o caminho do desenvolvimento com soberania. Como a gente já disse, é impossível você construir um país soberano, democrático, com milhões de pessoas passando fome, metade da população, como você falou, em insegurança alimentar. Então, a gente gostaria que você falasse um pouco mais dessa proposta que está sendo uma proposta popular para o Brasil, né? Uma proposta para que, com a participação social, quais seriam essas propostas da qual o MST participa da elaboração, para que a gente retome a nossa soberania com desenvolvimento e com diminuição das desigualdades. E já que você tocou no assunto, que é da sua área de atuação, a gente gostaria que você falasse um pouco mais sobre o conceito de agroecologia, essa questão do desenvolvimento da reforma agrária, aliada, inclusive, à proteção ambiental. Olha, o Movimento Sem Terra é um movimento popular que, ao mesmo tempo que lida, né, com todas essas contradições, essas mazelas da sociedade, esse problema agrário, né, que a gente tem, que é histórico no nosso país, com a violência no campo, a gente também lida com muita esperança, né? Então, por isso que, como a nossa própria prática cotidiana, ela é uma prática de muito esperançar, a gente procura também levar isso, né, na construção com as outras organizações. Por quê? Quando a gente conquista uma terra, a gente vê o enorme benefício que aquilo traz, não somente para aquelas famílias, né, que conquistaram aquele sonho do pedaço de terra, mas tudo que deriva disso, né? Então, a gente poderia pensar assim, bom, lá nos anos 80, quando o MST surgiu, a gente tinha uma bandeira forte que era da justiça social, né? Então, terra para o sem terra, ou terra para quem nela trabalha, né? Mas hoje, apesar da justeza dessa causa, hoje não se trata mais só disso, né? Nós estamos diante de um colapso climático, né? Então, a gente acabou de sair da COP26, em que a gente viu que ali, daqueles países ricos,
não vai sair muita coisa boa e nem solução frente ao que a gente está colocado. Então, assim, nós, né, no Brasil, a gente está diante de uma grande riqueza, uma potencialidade, que é a nossa biodiversidade. E até para a gente poder se inserir, né, com mais força nessa luta ambiental, é fundamental a gente relacioná-la com a questão agrária. Ó, um exemplo. Hoje a gente tem no Brasil, é um grande guarda-chuva da reforma agrária, que pega tanto os assentamentos de reforma agrária, mas também as regularizações fundiárias de pequeno porte, especialmente na região amazônica do nosso país. A gente tem 1 milhão de famílias na reforma agrária. 88 milhões de hectares de terras, isso é 10% do território nacional, graças à luta. Desses 88 milhões de hectares, 56 milhões de hectares é de vegetação nativa. Então, o que faz essa mata, essa floresta ficar em pé? É a existência do povo lá. Se não tivesse o povo e os seus modos de vida, as suas formas, né, de cuidar, de se relacionar com a natureza, essa mata já estava destruída. A mesma coisa se a gente for pensar nos territórios indígenas, que é 11% do território nacional e que estão sendo super pressionados, né? Ou os territórios quilombolas. Então, hoje o Brasil tem que pensar assim, nós temos uma riqueza, que é a biodiversidade, mas essa biodiversidade, ela depende dos povos. Não tem ideia preservacionista ou intacta, né? A gente imaginar que é uma floresta lá que vai ficar. Não. Isso é só sujeito a grilagem, especulação. Então, é muito importante a gente ver a enorme tarefa, a missão, né, que cumpre aí a existência dos povos do campo, das águas e das florestas. Quem vive na cidade depende do modo de vida desses povos. Isso é super importante, né? Dentro disso, a gente traz algumas propostas, né, assim, até para a gente poder, enfim, dialogar com os governos, né, mas entendemos que está para além dos governos, mas algumas propostas para a gente poder avançar na preservação desses territórios. A primeira proposta é a questão de um grande zoneamento de produção de alimentos, de comida no nosso país. Se a gente deixar pela sanha, né, do agronegócio, eles vão sempre, incontrolavelmente, buscar formas de se valorizar ou aplicar o seu dinheiro. Porque imagina assim, ó, a gente tem as grandes empresas transnacionais, né, do agronegócio, tem os latifundiários brasileiros, e a gente tem fundos financeiros que começam a se voltar com muita força para a agricultura. Então, a gente até fala pouco disso aqui no Brasil, né? Então, a gente tem, por exemplo, o BlackRock, né, que é um grande fundo financeiro que é o principal investidor em agricultura. Estima-se que, enfim, em agricultura, os fundos financeiros tenham pelo menos 9 trilhões de dólares para investir. Então, a gente precisa ficar muito preocupado com isso, imaginar que cada pedacinho de uma grande empresa tem lá uma cota de investimento desses fundos financeiros que querem especular, querem se valorizar, não tem nada a ver com a agricultura, né? Como até o programa agora do Gregório, né, do Vivier, tratou, né? O agronegócio não entende nada de agricultura. Então, nós temos que ter uma política de Estado que proteja a produção de alimentos. E aí, nós temos que ser radicais, também enfrentando a cooptação e a pressão sobre os assentamentos de reforma agrária, sobre os territórios indígenas. Por que o Bolsonaro vem com tanta força nessa pauta de mineração? Porque ele quer dividir o movimento indígena. O Bolsonaro quer fazer titulação de reforma agrária porque ele quer a privatização da reforma agrária. Ele quer que o agro entre nesses territórios. Então, esses territórios camponeses de agricultura familiar têm que ser espaços sem veneno, sem transgênico e de produção de comida e não de produção de commodities. Não pode ter soja em assentamento, não pode ter veneno em assentamento. E isso não pode ser só por uma questão de consciência, se bem que os movimentos têm uma função bastante importante disso, mas tem que ser política de Estado, porque nós temos que proteger esses territórios e essas populações, porque senão a pressão é muito grande, né? E acaba que, enfim, reservas legais, né, desses territórios acabam levando uma pressão muito grande. Então, é preciso criar um zoneamento no nosso país da produção de comida e de comida de verdade.
Entrando um pouco no conceito de agroecologia, né, que você traz, né, Beth? A agroecologia, ela é uma relação social entre ser humano e natureza que busca um equilíbrio. Por isso que a gente fala que não é só o modo da produção ali, ou é usar veneno, não usar veneno. Não, na realidade, a gente está falando de uma relação social mais ampla. Por isso que a agroecologia, ela vai desde a questão da diminuição da dependência dos insumos externos. Crise de fertilizante, ela só tem dentro desse modelo do agronegócio. Por que a produção do arroz lá no Rio Grande do Sul não sofre nada sem a vinda do fertilizante que vem lá da Rússia? Porque a gente não precisa desses fertilizantes químicos, porque a fertilidade da terra, ela está através de um manejo da terra. A fertilidade do solo, ela não precisa de fertilizante químico artificial, ela depende de uma prática agroecológica, uma prática agroflorestal, uma prática de manejo. Isso vai nos dar um alimento sadio, porque é o solo sadio, a Ana Primavera já nos ensinava isso, mas ela também vai ser responsável por reter dióxido de carbono. O que retém dióxido de carbono? É solo fértil, é oceano, né, não acidificado. Então, por isso que o agrário e o ambiental estão o tempo todo interligados, né? Então, a agroecologia, ela tem a ver com soberania alimentar e soberania de país. Por isso que a gente tem, assim, uma riqueza enorme, uma potencialidade. O Brasil tem uma dimensão continental, uma responsabilidade do ponto de vista do mundo, mas também está no olho do furacão. Serão muitas as pressões para mercado de carbono aqui no Brasil, para compensações em relação às emissões de dióxido de carbono dos países ricos, né? E também para o avanço da produção de commodities, porque a gente tem que produzir quem produz comida. E produzir quem produz comida para ter os alimentos, para não ter alimento tão caro, mas ao mesmo tempo para fazer frente ao colapso ambiental, no qual o Brasil é estratégico, né? Então, essa é uma das propostas principais aí que a gente está trazendo, né? Além disso, a gente sabe que é muito importante a gente avançar em toda a questão de frear esta política, que é uma política do pacote de destruição, né? Então, por exemplo, o desmatamento, né? O desmatamento é algo tão nefasto, né? Porque a gente imagina, é terrível a gente perder as nossas florestas. Só que, além disso, a gente tem que pensar que cada vez que passa um correntão e destrói florestas, a gente também está abrindo uma caixa de Pandora, né? Porque nas florestas existem trilhões de vírus, que em equilíbrio com a natureza, eles estão muito bem. Mas quando a gente destrói uma biodiversidade, a gente libera esses vírus, muitas vezes pelas aves silvestres. E quando eles encontram ambientes favoráveis, até com baixa geneticidade, que é as grandes, né, enfim, os fazendões aí do agronegócio, seja de produção animal industrial, seja daquela paisagem mórbida, né, de soja, de milho, tá, aquela monocultivo, tudo aquilo é favorável para o desenvolvimento de muitas doenças infecciosas e, infelizmente, a proliferação de vírus e transbordamento de vírus para os seres humanos. Então, hoje, se a gente for pensar, né, bom, queremos o fim da pandemia, ótimo, vamos, então, limitar e colocar freio ao agronegócio, porque se a gente não colocar o dedo nessa ferida, a gente vai ter, infelizmente, né, muitos outros problemas. Então, para nós hoje, né, a questão de regular o agronegócio é também uma questão sanitária para o Brasil e para o mundo, né? Então, é muito importante que os governos, eles ampliem a sua visão. Não é só uma questão de política fundiária, mas é uma questão de sobrevivência nessa casa comum que é o planeta Terra, e também da gente não normalizar a convivência com pandemias ou com doenças infecciosas, né? São muitos os indícios, isso não sai só da nossa visão. Tem um autor, que é o Rob Wallace, que escreveu um livro, Pandemia e Agronegócio, na qual ele explica ali detalhadamente como desde 2003 são muitos os indícios que a gente iria conviver com uma pandemia como a gente está enfrentando hoje. Então, a gente tem que mudar a nossa visão em relação à natureza, em relação, né, essa produção
de comida, de commodities, porque, de fato, o tempo está diminuído, né? Então, se a gente quer continuar vivendo nessa casa comum que é o planeta Terra, as medidas são necessárias para o próximo governo, mas também para as próximas gerações. Antes de passar para o Jorge, eu queria te fazer uma pergunta de projeto, porque nós já tratamos aqui no programa sobre a questão da juventude, mas a gente não tratou muito sobre a juventude no campo. Como é que é essa relação? Qual é a proposta do MST para esse grande contingente de uma juventude que vai levar avante o projeto de Brasil Soberano? Agradeço essa pergunta, Beth, porque ela dá a possibilidade da gente tratar do tema da educação. A migração da juventude rural para as cidades, ela é um fator, uma tendência que já vem se confirmando há alguns anos. Isso está relacionado à questão econômica, né, de trabalho e renda, mas também ao tema educacional. Porque se não tem, né, enfim, os níveis de escolarização, de ensino médio, de graduação, no campo, essa juventude vai migrar e muitas vezes não vai voltar. A gente já tem um inchaço das cidades, então é preciso a gente ter políticas que assegurem para que quem viva no campo, né, possa ter condições dignas, né, de viver no campo, caso escolha, né, viver nesse espaço. E, além disso, políticas que incentivem, né, a juventude a viver no campo, né? Então, hoje a gente tem, na base do Movimento Sem Terra, 1.500 escolas. Em muitas localidades, são escolas da educação infantil até a educação superior, como, por exemplo, no assentamento contestado no município da Lapa, no Paraná. Isso é bastante importante, porque ela coloca um caminho, uma escolha, né, para que a juventude, caso queira, ela possa permanecer no campo. Mas isso, obviamente, tem que estar vinculado à questão de trabalho e renda, que é outro fator fundamental. Então, o tema da juventude no campo, ele é algo fundamental. E isso está na realidade camponesa, agricultura familiar, assentamento, indígenas, quilombolas. Esse é um grande desafio para os próximos governos, né? Como criar políticas que protagonizem, né, a juventude, especialmente as mulheres jovens, né, porque daí, enfim, né, tem toda a questão também vinculada à herança, né, patriarcal, machista do nosso país. É muito importante assegurar políticas para que essa juventude permaneça, possa viver no campo, mas com possibilidade de continuar estudando, de continuar, né, tendo renda e assim por diante. E aí nós temos temas tão, assim, elementares, como, por exemplo, internet no interior do nosso país. Vamos falar sobre isso, né? Então, a gente tem uma estrutura do interior que é muito precarizada, né? Infelizmente, o acesso à internet é extremamente limitado, extremamente precário, né? E acaba que o que vai é aquele pacote de dados, que é um despejo de fake news só pelas WhatsApp, Facebook, etc., e nós temos uma falta de acesso à internet. Então, como é que pode, né? Um agronegócio que está falando da internet das coisas, da agricultura 4.0, e não tem internet na escola, né? Então, é muito importante que a gente enfrente essas condições. Ou mesmo o tema da violência contra as mulheres, né? Muitas vezes a política, né, de Estado, ela é muito voltada para o contexto urbano, e é precária também. Mas mesmo essas formas, né, de DISC, denúncia, né, 180, qual que é o 180 no campo? Muitas vezes em localidade que nem pega telefone, né? Então, como é que a pessoa vai... Então, é preciso sempre levar em consideração a realidade do campo para pensar nessas políticas públicas, né? Principalmente essas que têm um caráter social, né, que podem proteger esses crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, né? Digamos, esses sujeitos sociais que tendem a ser ainda mais vulnerabilizados estando no contexto rural. Pô, Kelly, olha, você deu uma aula para a gente aqui. Nossa, Beth, foi muito além, porque não tratamos apenas de movimento social do campo. Você deu foi muito amplo, nos ajudou muito, né? Você deu uma aula de geografia, de história, de biologia, de economia e de política.
E é exatamente aí, Kelly, que eu quero chegar. Nós estamos, infelizmente, no final do nosso programa, mas não podíamos deixar de falar de política. Por isso que vocês estão fazendo, que política é lutar. Mas vocês agora também, do MST, estão se lançando diversas candidaturas para disputar as próximas eleições para os parlamentos. Fala um pouco para a gente aí sobre esse processo novo de vocês buscarem o parlamento brasileiro. Então, o movimento tem toda uma trajetória na luta direta, na luta popular, né? E nós sempre reconhecemos a importância da disputa, da luta também nessa trincheira que é a disputa institucional. Mas, até então, né, nós colocávamos todas as nossas forças nessa disputa popular, das ruas, nas ocupações de terra, na luta dos movimentos, né? Mas, né, como nós já estamos quase completando aí 40 anos de existência, e depois de um profundo debate dentro da nossa organização, nós chegamos à conclusão de que, enfim, a gente tem uma maturidade, né, enfim, já de alguns anos, que nos leva também a não nos furtar, a disputar, né, o projeto de país também dentro dessa trincheira da institucionalidade. Isso sem fazer com que as nossas lideranças sejam consumidas por esta esfera, né? Porque a gente percebe que é muito importante a luta institucional, mas infelizmente, né, também muitas organizações, né, enfim, partidos, acabaram pautando, né, mesmo a nossa esquerda, acabaram pautando a luta institucional acima da luta popular, quando tem que ser justamente o contrário, né? A gente consegue eleger um determinado governo na força da urna. Só que para sustentar esse governo, você tem que ter movimento popular ativo, né? É muito importante, né, que o movimento popular ele consiga pautar o Congresso, pautar as instituições do Estado e pautar, inclusive, os governos progressistas, que a gente sabe que reforma agrária, direito à moradia, por mais que a gente tenha um governo comprometido com as nossas causas, depende de pressão popular. Então, é fundamental a gente ter essa vinculação na sociedade. Então, para o Movimento Sem Terra, é luta popular, né, acima de qualquer coisa, e a luta institucional também. Então, dentro disso, a gente está nessa construção, né, dispondo de algumas referências do MST, quadros da nossa organização para fazer também essa disputa. Estamos fortalecendo também candidaturas progressistas, agora mais do que nunca, a gente precisa pensar na eleição do Congresso, né? Uma Câmara, um Senado progressista de esquerda, eleger governos estaduais e, na nossa visão, eleger o governo Lula, que com certeza, né, pode ajudar a avançar nesse projeto, né, da construção de um projeto popular de país, um projeto soberano. E desde já, né, como nós ainda estamos numa fase de pré-campanha, né, nós estamos fortalecendo a ideia dos comitês populares, que não é uma ideia nova, né, está, enfim, né, já presente na história do nosso país, mas é organizar cada 10, 15 pessoas nos bairros, nos acampamentos, assentamento, onde for, pessoas para debater política, atuar em situações concretas, né, fazer solidariedade, organizar biblioteca, fazer horta, né, fazer ações concretas, mas que possa também ser um espaço das pessoas conversarem sobre a política, sobre os rumos do nosso país. Já tem muito comitê popular aí sendo organizado, o MST está com muita força, né, principalmente no interior do país, mas também junto a outras organizações, fortalecendo os comitês populares nas cidades. Ô, Kelly, você pensa em se candidatar? Eu estou a serviço da minha organização, e a minha organização está me destinando para ainda permanecer nessa trincheira da luta popular. Então, permaneço aqui na luta pela terra, da reforma agrária, mas fortalecendo aqueles companheiros e companheiras que, nesse momento, estão com a tarefa de serem também aí candidatos e candidatas. Esperamos que eles ocupem um espaço aí no parlamento, né, em nível nacional, mas também nos estados. Legal. Puxa, Kelly, muito obrigada. Aqui os nossos, quem está nos acompanhando está mandando muitas mensagens, muitos agradecimentos pelo programa de hoje, que infelizmente estamos chegando
ao final, então queríamos te agradecer mais uma vez e passar para você para as suas considerações finais nesse finalzinho de evento aqui. Eu que agradeço, Beth, Jorge, né, e a toda a audiência de vocês. É sempre muito bom, né, que o movimento popular possa ter um espaço para expor livremente as suas ideias, né? E queria dizer, enfim, para finalizar, que a gente está às vésperas de completar 26 anos desta data que é triste, mas também é um espaço de resistência, que é a data do 17 de abril, onde a gente completa 26 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Isso para nós é uma referência bastante importante, porque a gente sabe que tudo que a gente conquistou na luta pela terra foi com muito sacrifício do nosso povo e muitas vezes por vidas, né, tombadas pela força, né, aí do latifúndio. Então, é bastante importante que a gente tenha no abril esse período para a gente poder lembrar dos massacres, dos assassinatos que infelizmente continuam, mas ao mesmo tempo se fortalecer, porque a nossa luta, como eu disse antes, é uma luta do esperançar, né? Uma luta, né, de futuro, de projeção. É por isso que ao mesmo tempo que a gente honra a memória dos nossos mortos, né, do povo que lutou antes da gente, a gente pega a força para poder continuar seguindo os passos necessários para a gente poder ter reforma agrária, ter comida de verdade na mesa do povo brasileiro e ter um projeto soberano de país. Muito obrigada aqui pelo espaço. Oi, Jorge. Não sei se o Jorge congelou. Bom, então... Do SOS, Brasil Soberano, do SENGE, e quero despedir a Ibete de todos vocês, desejando até a próxima semana para um novo debate, para um novo tema. Obrigado, Kelly, obrigado a todos que nos assistiram. Tchau, tchau.